paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Trazer a palavra hoje que Deus colocou em meu coração, vindo do coração dele diretamente para o meu coração e para o coração de vocês, que está no livro de Romanos, capítulo 1, verso 1, que diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que palavra linda, né? Meus irmãos, nessa passagem aqui, Deus ele nos fala que quando ele chamou Paulo, ele precisou separar Paulo, para Paulo se tornar servo e apóstolo. O que significa ser servo? Servo é aquela pessoa que serve, é aquela pessoa disposta a fazer aquilo que foi designado pelo seu Senhor. E aqui Deus, ele separa Paulo. Por que Deus, ele precisou separar Paulo? Porque, meus irmãos, trazendo pra gente também nos dias de hoje, quando a gente é chamado por Deus, quando Deus ele designa um chamado em nossa vida, a gente também passa por esse processo, o processo da separação. Deus ele separa de nós pessoas, lugares, modos, gestos. Deus ele vai retirando de nós tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que está em nós e que não é do agrado do Senhor. Então, para que esse processo aconteça em nossas vidas, para que Deus venha nos separar, é preciso Jesus ele nos separar. Muitas das vezes de todos e de todos, porque a gente vai passar por um processo de limpeza. É necessário esse processo de limpeza da parte de Deus, porque Jesus precisa tirar amarras, Jesus precisa tirar travas, Jesus precisa tirar aquilo que não agrada a Ele, atitudes, gestos, palavras, ações. Deus ele precisa nos moldar. A separação é um molde de Deus. Deus ele forja o nosso caráter no momento da separação. Porque a gente não precisa estar no meio para as pessoas entenderem e compreenderem que agora servimos ao Senhor Jesus. Não, a gente não precisa estar no meio. Dependendo das pessoas que nos rodeiam, Jesus ele nos separa. Então aqui na palavra diz que Jesus ele separa Paulo para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado com uma missão de servir. Olhe como as duas palavras se casam. Servir, servo e apóstolo. Apóstolo é aquele que foi enviado com uma missão para servir. Então, para que aqui Paulo chegasse até o momento de ser apóstolo, Paulo precisou ser escolhido por Jesus e precisou ser separado. E nessa separação, Deus o tratou, Deus o curou, Deus o libertou. Deus, ele tirou tudo aquilo de Paulo que não agradava ao Senhor. Então, com a gente é da mesma forma, porque Deus, ele não mudou. Deus, ele continua o mesmo. Ele não mudou. Deus, quando ele me chama você
para servi-lo, para a gente fazer a obra dele, para a gente levar o evangelho, a gente precisa passar por um processo, porque as coisas de Deus, gente, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. As coisas do Senhor, as coisas do reino, ela é com ordem e decência. Não é de qualquer jeito que você sobe no altar do Senhor para pregar a palavra. Sei que tem muita gente que faz isso, são os loucos, porque perderam o temor. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E Deus, ele tudo vê. Deus, ele tudo ouve. Como é que eu tenho entendimento da palavra, tenho a dimensão do que é o evangelho, e eu, do jeito que eu tô, eu briguei com meu marido, me desentendi, eu fiquei angustiada, eu tô cheia de raiva, porque nós somos seres humanos, nós ficamos sim com raiva. Como é que eu, com raiva, vou pegar o microfone, eu vou subir no altar e vou pregar, e vou falar, e vou louvar? Gente, as coisas de Deus não é assim. Fazer a obra do Senhor não é assim. Como é que eu tô brigada com meu esposo e eu vou tomar santa ceia? Gente, o temor. Onde é que está o temor? As coisas de Deus. Me diz. As coisas de Deus não é assim, gente. É com ordem e decência. É por isso que Deus, ele nos escolhe, ele nos separa, ele nos prepara e nos capacita. Porque não é de qualquer jeito que a gente vai levar a palavra, louvar, orar. Não é de qualquer jeito. A gente tem que estar preparado espiritualmente. Deus, ele precisa nos preparar, nos capacitar para levar a palavra. Então, o que Deus nos diz aqui nessa palavra é que Deus, ele continua assim escolhendo, continua assim separando, e para aquilo que ele te chamou, ele te prepara e te capacita. Porque, como eu falei no vídeo anterior, as palavras, a palavra de ontem e a de hoje, que ontem foi Mateus e hoje é Romanos, elas é praticamente a mesma mensagem. É ide, o que foi que Deus nos falou? Ide e pregai o evangelho por toda a face da terra. Deus, ele quer alcançar almas, ele quer alcançar pessoas, ele quer que pessoas que não têm entendimento de nada, gente, passem a ter entendimento, porque a palavra é ela que liberta. Quando a palavra entra aqui, ela liberta aqui e liberta aqui. Então, quando liberta, existe um destravar lindo da parte de Deus, para que possamos entender e compreender aquilo que Deus tem para mim, tem para você, tem para os nossos, que é um lugar lindo, reservado, vida eterna, gente. Deus, ele com o seu evangelho, com sua palavra, ele nos dá esperança. Uma esperança de uma vida melhor, de uma vida plena, de uma vida linda, porque eu acredito no reino de Deus. Eu acredito no que está aqui na Bíblia, que Deus já separou para nós, está lá, só nos esperando. Mas para entrar lá, para desfrutar do reino de Deus, a gente precisa passar por um processo, porque a porta para entrar no céu, ela é estreita. Ela não é larga, ela é estreita. E para você passar aqui, você precisa estar bem moldado. Você precisa estar bem respaldado daquilo que Deus, ele designou a mim, a você, para fazer enquanto aqui na terra, enquanto carnais, enquanto meros mortais, né? Que a gente possa fazer aquilo que Deus, ele nos designou, o evangelho, levar a palavra com amor, com dedicação, com carinho. Tá certo, meus amores? Fica com Deus e até a próxima.